Boa noite, irmãos e irmãs. Esta é a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até você através do programa Igreja Remota. Essa é a transmissão noturna para sincronizar os nossos vários cultos domésticos em nossos lares e juntos apresentarmos ao Senhor a nossa adoração. Eu o convido a abrir a Bíblia no Salmo de número 29, onde lerei os versículos 2 a 4. Salmo 29, versos 2 a 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Que darei eu a ti por teu amor e sacrifício, tudo que sou, tudo que tenho, vem de ti, amado Deus. Te entregarei o meu louvor como oferta de honra ao Senhor. A gratidão do meu coração recebe agora o aroma suave. Eu me consagro. Meu Deus, tua é a honra, tua é a glória. Teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, tua é a glória. Teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. E darei eu a ti por todos os teus benefícios. Que darei eu a ti por teu amor e sacrifício, tudo que sou, tudo que tenho, vem de ti, amado Deus. Te entregarei o meu louvor como oferta de honra, Senhor. A gratidão do meu coração recebe agora o aroma suave. Eu me consagro. Meu Deus, tua é a honra, tua é a glória. Teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua
majestade santa. Soberano Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te adoramos porque tua é a honra, tua é a glória, teu é o poder, teu é o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. E sendo quem és, tu nos permites, ó Deus, nos achegarmos à tua presença e nos curvarmos diante de ti, adorarmos o teu nome, entoarmos louvores, apresentar os nossos clamores e humildemente buscar a tua vontade, ouvindo a tua voz através da pregação. Recebe, ó Deus, os cultos que a ti são prestados neste momento, nos vários lares. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento que toda honra pertence a ti e nos fala através da tua palavra. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transforma-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Amém. Faremos a leitura do Salmo de número 29, versos 5 a 9. Salmo 29, versos 5 a 9, é o tempo de contrição. A palavra do Senhor nos diz: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Nesse momento nós oraremos silenciosamente e diante do Senhor colocaremos as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas dúvidas, os nossos medos, a confissão pelos nossos pecados, para que, completamente dependentes do Senhor, recebamos o seu perdão e possamos entoar glória ao Rei dos Reis. Oremos ao Senhor.
faremos a leitura do Salmo de número 29, versos 10 e 11. Este é o tempo de dedicação, é o tempo em que reconhecemos que tudo o que temos vem do Senhor e daquilo que o Senhor nos dá. Nós ofertamos, nós contribuímos, reconhecendo que Ele é o Senhor, é Ele quem dá força ao seu povo. Salmo de número 29, de 10 a 11, 10 e 11, a palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Neste tempo de dedicação, enquanto adoramos ao Senhor cantando, reflita sobre a consagração da sua vida, reflita sobre a sua fidelidade na devolução dos dízimos e entrega das ofertas. Louvemos ao Rei da criação. Da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. De manhã, tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo. Exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Deus acima do que podemos ver. Tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder. Tu és santo. Ao Senhor da terra e do céu, aleluia, ao Senhor da terra e do acima do que podemos ver. Tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, acima do que podemos ver. Tu és santo, o universo exalta o teu poder.
Senhor nosso Deus, o Senhor é o Senhor da terra e do mar, é o Senhor de toda a criação, é o Senhor da igreja, é o nosso Senhor. Nesta hora, ó Deus, quando a Ti louvamos e reconhecemos o Teu senhorio, soberania sobre tudo e sobre todos, nesta hora em que refletimos sobre a nossa resposta, sendo fiéis ao Senhor, ou precisando nos arrepender e nos tornarmos fiéis, nós pedimos ao Senhor que abençoe cada família, que abençoe cada pessoa, que abençoe cada enfermo, cada profissional, que sobre nós o Senhor derrame da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Sobre nós o Senhor continue nos enviando a provisão, agindo providencialmente em nosso socorro. Recebe, ó nosso Deus, as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas vidas. Toma-as em Tuas mãos e usa-as para a glória do Teu nome. Fala-nos, ó Deus bendito, através da exposição da Tua santa palavra. Em nome de Cristo e para a glória dele nós oramos. Amém. Amém. Meus amados irmãos e queridas irmãs, nós estamos estudando o Evangelho escrito por Marcos, o segundo dos Evangelhos, e nesta ocasião nós olharemos para os versículos 23 a 28 do capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Se você acessa por meios eletrônicos, eu sugiro acessar a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, e aí você vai acompanhar a leitura exatamente na versão que estou usando. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que o Senhor aplique a leitura de sua santa palavra, fazendo-a frutificar em nossos corações e em nossas vidas. Meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós estamos acompanhando a narrativa ou as narrativas no Evangelho escrito por Marcos. E os nossos estudos prosseguem, e nós chegamos ao capítulo 2. E ele está precisamente inserido, os versos 23 a 28, naquele bloco que trata do ministério de Jesus Cristo na Galileia. William Marksen, ele mostra que este texto, ele pertence a uma unidade dentro deste bloco, que vai de 2:1 até o 3:6, e esta unidade reúne conflitos entre Jesus e os fariseus e escribas. E é precisamente neste ambiente, neste cenário conflituoso, que se desenrola o texto que acabamos de ler dentro do Evangelho segundo Marcos. Já vimos que há um testemunho unânime da igreja antiga em favor da autoria de João Marcos. O texto teria sido produzido em cerca de 70, endereçado aos cristãos em Roma, a gentios. O texto dedica-se a responder à pergunta: quem é Jesus? O texto é ágil, ele usa muito o advérbio imediatamente, e este texto que lemos nesta ocasião, ele situa Jesus Cristo em um ambiente rural. Aliás, a Escritura usa muito o ambiente e a linguagem rural para comunicar verdades eternas. O texto situa Jesus em um ambiente rural, mas situa Jesus também em um sábado. E essa informação
cronológica, no 7º dia, tem sérias implicações. Daí o tema sugerido, o tema proposto a partir da própria tradução João Ferreira de Almeida, onde lemos Jesus é Senhor do sábado, que é o tema, que é o título que estamos desenvolvendo nesta nossa palavra, e nós estruturamos esta exposição em 3 movimentos. O primeiro é que Jesus demonstrou o seu senhorio do sábado, Jesus demonstrou o seu senhorio, versos 23 a 24. O segundo movimento é que Jesus é Senhor do sábado e lembrou um precedente antigo, versos 25 e 26. E o terceiro e último movimento é que Jesus é Senhor do sábado e instruiu sobre a finalidade. Voltemos então ao verso 23 deste capítulo 2, onde lemos: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Jesus é Senhor do sábado. Ele demonstrou o seu senhorio ao longo da série de acontecimentos que culmina nesta narrativa. Se nós nos lembrarmos dos domingos anteriores, ainda no capítulo 2, versos 13 e 14, vimos a vocação de Levi. E Jesus se dirige a um publicano, a um pecador, e o convoca, vocaciona e chama para que ele fosse seu discípulo. Em Marcos, capítulo 2, de 15 a 17, que tratamos domingo próximo passado, nós abordamos aquele texto sobre o tema Jesus, pecadores e inclusão. Quando Jesus inclui aqueles que eram rotulados e conhecidos e identificados como pecadores, no caso os publicanos, os coletores de impostos, e Jesus os inclui, vai até a casa de um deles, Levi, e assenta-se à mesa. Domingo passado falamos sobre o conceito de comensalidade. No texto desta noite, o Senhor Jesus cruza mais uma fronteira. No texto desta noite, o Senhor Jesus quebra mais um paradigma da tradição e das restrições farisaicas. O texto diz que ele atravessava em dia de sábado as searas. E os seus discípulos, diz o texto, ao passarem, colhiam espigas. Rudolf Schnackenburg, ele comentando esse texto, ele diz: searas são os trigais. Na Palestina haviam trigais, principalmente na Galileia. E Marcos fala, prossegue Schnackenburg, Marcos fala que os discípulos colhiam espigas. Mateus acrescenta que eles estavam com fome e que eles arrancavam para comer. Lucas refere que eles as debulhavam com as mãos. E aí recupera-se que o costume de triturar grãos de trigo para comê-los é tradicional no Oriente e sempre tolerado quando alguém o faz para matar a fome, comenta Schnackenburg. E aqui o que vemos? Jesus Cristo demonstrou seu senhorio sobre o sábado, não se deixando impedir pela casuística farisaica. As atividades de Jesus Cristo, a atividade de Jesus Cristo, ao atravessar a seara e até ao colher ou ao permitir que os discípulos colhessem espigas, era uma atividade, note bem, era uma atividade que não era proibida pela lei de Moisés. A censura se deveu ao legalismo farisaico. Nós vemos aqui alguma semelhança, e nós não vamos nos ater a isso, ao embate, sobretudo no meio jurídico, entre o direito positivo e o direito natural, a partir de alguns juristas. Mas o fato é que os fariseus, eles enfatizavam suas interpretações da lei e o faziam de forma radical, em uma espécie de exacerbação do direito positivo. Jesus Cristo, por outro lado, tratava de valores absolutos da justiça, o que pode se identificar
em alguns autores, inclusive, com algumas abordagens do direito natural. E aí, ao afirmarmos que a atitude dos discípulos, permitida por Cristo, ela não era contrária à lei de Moisés, nós nos lembramos de Deuteronômio 23, 25, que inclusive aparece na nota de rodapé de algumas bíblias de estudo, quando lemos: quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice, porque isso já caracterizaria um trabalho. Quando os discípulos colhem espigas, Jesus demonstra que é Senhor do sábado, que não estava quebrando a lei de Moisés. Os fariseus, eles reagiram, e aqui o princípio é que, em nosso viver, nós devemos nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo, porque ele demonstrou o seu senhorio nesta atitude, no seu trato com os seus discípulos. Em nosso viver, nós devemos refletir o senhorio de Jesus Cristo. A nossa preocupação não deve ser com os religiosos deste tempo e com as interpretações radicais que eles fazem e tentam impor sobre os outros. Vamos então ao segundo movimento do texto, que é: Jesus é Senhor do sábado e lembrou precedente antigo. Aí nós olhamos para os versículos 25 e 26, quando, diante da crítica que os fariseus fizeram ao questionar por que fazem o que não é lícito aos sábados, então Jesus responde, verso 25: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, Jesus Cristo demonstrou o seu senhorio, e ele lembra um precedente antigo, não se deixando impedir pelas imposições farisaicas. O que Jesus faz é citar um texto, um episódio do Antigo Testamento, envolvendo Davi e os seus companheiros, e que está narrado lá em 1 Samuel, capítulo 21. Lá se diz que Davi entrou na casa de Deus, lá se diz que Davi comeu os pães da proposição, e lá se diz que ele deu os pães de proposição aos seus companheiros, que é exatamente o que Cristo fala quando está registrado no verso 26 aqui em Marcos. Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Aqui convém lembrar que os pães da proposição, no tabernáculo, havia uma mesa com 12 pães, e estes pães correspondiam às 12 tribos de Israel. Estes pães eram colocados ali semanalmente, estes pães sagrados, e apenas os sacerdotes, estes pães eram sagrados, e apenas os sacerdotes se alimentavam deles. Em Êxodo 25, em Levítico 24, em Hebreus, nós podemos ver estas informações. Aqui, Jesus se reporta a 1 Samuel 21:6, onde é narrado que Davi comeu sim os pães sagrados, tanto ele quanto seus companheiros. O texto fala que o sumo sacerdote era Abiatar, e alguns comentaristas chegam a dizer que há um engano por parte do texto, ou da citação do próprio Jesus, ao se referir a Abiatar como sacerdote, uma vez que o sumo sacerdote àquela época era Aimeleque, mas quando pesquisamos mais a fundo, vemos que Abiatar estava vivo, e ele era o antecessor de Aimeleque no sumo sacerdócio.
Então, obviamente, ele permanecia como uma referência. O texto bíblico, ele não se engana, ele registra os fatos a partir, obviamente, das nossas limitações. Mas quando Jesus responde aos fariseus, ele diz: nunca lestes o que fez Davi? E aqui chama-se a atenção para a expressão nunca lestes, destacada por vários comentaristas, como sendo uma crítica irônica ao conhecimento dos fariseus. Enquanto os fariseus estão censurando os discípulos de Jesus por supostamente haverem quebrado a lei, Jesus diz: nunca lestes. É como se ele dissesse: vocês não sabem, vocês não conhecem a lei, vocês não sabem o que ela determina, o que ela consolida em seu ensino. O que Jesus passa a fazer ao citar o exemplo de Davi e seus companheiros, o que Jesus passa a fazer é revelar um profundo conhecimento, um conhecimento verdadeiro das Escrituras Sagradas e do Espírito da Lei, e aplica esse conhecimento às necessidades humanas, à preciosidade da vida humana. E aqui a vida humana é tão preciosa aos olhos do Criador, que ela é protegida por mandamento na eterna lei de Deus. Quando Davi entra e come os pães da proposição, é uma questão de sobrevivência. Quando os discípulos de Cristo estão andando com ele por entre os trigais, quando eles fazem aquela colheita, quando eles colhem aquelas espigas, eles também estão saciando a uma necessidade primária e essencial da sobrevivência, eles estão saciando a fome. E uma das identificações de Jesus Cristo é como filho de Davi. E, aliás, há paralelos no livro de Atos, que estudamos há alguns meses atrás, e naqueles paralelos nós vemos como a figura de Cristo e a figura do filho de Davi, sobretudo no Salmo 2, elas estão vinculadas, elas estão relacionadas. Em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, nós temos uma exposição sobre o sábado, sobre a guarda do dia do Senhor, do dia do descanso, e o que devemos lembrar como espírito da lei, e que mais tarde vai ser sintetizado pelo mandamento do amor, é que o espírito da lei é que a lei fora dada como proteção à vida humana, para preservar o ser humano, para preservar a família. Mas os fariseus, em sua interpretação, em suas regras intermináveis, em seu legalismo, os fariseus tornaram a guarda da lei do Senhor como um fardo, e um fardo insuportável. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós precisamos conhecer as Escrituras para obedecê-las, para aplicá-las corretamente ao nosso viver. Nós precisamos conhecer as Escrituras para proclamá-las às pessoas com as quais convivemos e carecem do ensinamento da verdade. Nós precisamos conhecer as Escrituras para não sermos enganados por ensinos radicais, pelos fariseus deste tempo, que querem impor fardos ao povo de Deus, quando o Senhor nos chama para uma alegre liberdade, para uma alegre obediência em amor ao Senhor. A lei de Deus é para a nossa proteção. A boa nova do Evangelho é que Cristo veio salvar os pecadores, e Ele cumpriu a lei e nos abriu o caminho. Nós passamos então, depois de termos visto que Jesus é Senhor do sábado, demonstrou o seu senhorio, lembrou o precedente antigo, nós vamos então ao terceiro movimento desta palavra, que é: Jesus é Senhor do sábado e instruiu sobre a finalidade. Passo a ler o verso 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, diante da reação crítica dos fariseus ao ato de Jesus Cristo
e seus discípulos, vem a instrução, vem o ensino, e já vimos que o ensino e Jesus como mestre é uma das marcas do Evangelho segundo Marcos. Agora Jesus Cristo põe em xeque a essência do conhecimento das Escrituras, a essência da obediência à lei, e ele diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. É interessante lembrar que na ordem da criação, o ser humano tem um lugar distinto. Na ordem da criação, o ser humano se distingue das outras criações de Deus. Deus cria, Ele cria todas as coisas do nada, e o ser humano, ao criá-lo, a Bíblia diz que Ele o fez, nos fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. De acordo com Gênesis 1, 26 a 28 e Gênesis 2, 1 a 3, o ser humano é criado primeiro e o sábado é instituído depois, e ele é instituído para o nosso deleite, para o nosso descanso, para que desfrutemos da presença do Senhor, para que desfrutemos de sua graça. Esse, inclusive, deve ser o nosso foco ao celebrarmos o dia do Senhor. Nos deleitarmos, nos alegrarmos na presença do Senhor, ou como diziam os pais puritanos antigos, o dia do Senhor é a feira da alma, é quando nós nos alimentamos, nos instruímos e nos alegramos de uma forma extraordinária na presença do Senhor. O sábado, e sábado já dissemos em outras ocasiões, é uma palavra transliterada, Shabá, sábado, a tradução seria descanso. O sábado, o descanso, foi estabelecido por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do descanso, por causa do sábado. Sendo o sábado instituído na criação, por Deus, quando a Bíblia diz que Ele descansa ao sétimo dia, o Senhor da criação é Senhor também do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aqui, meus queridos, devemos lembrar que a história da salvação é uma história de libertação. Desde o Antigo Testamento, desde a libertação do cativeiro, da escravidão dos hebreus no Egito, desde a libertação do cativeiro babilônico, desde a libertação do cativeiro do pecado em Cristo, desde a nossa libertação. A história da salvação é uma história de misericórdia. Desde a profecia veterotestamentária, nós ouvimos a voz do profeta dizer: misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. O sábado, meus queridos irmãos, e a história da salvação é uma demonstração da graça de Deus, porque se o Senhor não instituísse o sétimo dia, depois de 6 trabalhados para descansar, o ser humano viveria em regime de escravidão. Aliás, alguns querem colocar o ser humano em regime de escravidão, tratando o empregado, o funcionário, de uma forma desumana, tratando os que trabalham de forma desrespeitosa, ignorando a dignidade humana. Mas o Senhor, preocupado com o ser humano, com a dignidade humana, preocupado com o descanso, com recuperar as energias, Ele então provê desde a criação, depois de 6 dias de trabalho, que o sétimo seja reservado ao descanso. Então, meus queridos, a instituição do sábado e a história da salvação é uma história de libertação, é uma história de misericórdia, é uma história de graça. A história da salvação, ela não é um fardo. A experiência, o relacionamento do ser humano com Deus não pode ser um fardo.
A obediência ao Senhor e aos seus mandamentos não pode ser um fardo. Aliás, Paulo diz em uma de suas epístolas: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange, nos movimenta, deve levar-nos a uma atitude de obediência, e obediência alegre, obediência feliz, em uma vida plena, em uma vida completa, em uma vida abundante. Mas o fato é, meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, que os fariseus tornaram penoso servir a Deus. O fato é que os fariseus tornaram servir a Deus um fardo. Observem que até pela reação deles ao colher espigas, ao andar nos campos de trigo, demonstra isso. Observem que em outros capítulos, em outros evangelhos inclusive, eles passam a se tornar pesarosos, eles se tornam peso para as viúvas, e eles tornam a oração um peso. Então o que vemos é que desde o tempo de Cristo, religiosos, fariseus, radicais, têm pervertido a história de libertação, misericórdia e graça, que é a história da salvação. Enquanto os fariseus tornaram penoso servir a Deus, Cristo nos mostra que servir a Deus é um ato de obediência. Pode não ser fácil, pode ter perseguições, pode sofrer oposição, privação, mas é uma atitude alegre, mesmo em meio às dificuldades. Sob o tema Jesus é Senhor do Sábado, nós refletimos hoje em Marcos, capítulo 2, e o fizemos olhando para os versículos 23 e 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Nós estruturamos este texto em 3 movimentos. Jesus é Senhor do sábado, demonstrou o seu senhorio. Jesus é Senhor do sábado, lembrou o precedente antigo. Jesus é Senhor do sábado, instruiu sobre a finalidade. O fato, meus irmãos e irmãs, é que, como redimidos, nós não podemos negligenciar ou esquecer que Jesus é o Senhor do sábado, que Jesus é o Senhor das nossas vidas, da nossa igreja nestes 28 anos de história, da Igreja Presbiteriana do Brasil em mais de 160 anos agora, 160 anos. E o Senhor Jesus nos chama e sobre nós coloca o seu Espírito para que evangelizemos os pobres, para que proclamemos libertação aos cativos, para que anunciemos restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Hoje nós somos os discípulos de Cristo, convidados a atravessar as searas, a atravessar os campos, porque eles estão prontos para a ceifa, estão prontos para a colheita. E aqui convém dizer que nenhum óbice, nenhum obstáculo dos religiosos deste tempo devem nos impedir de proclamar o senhorio de Cristo sobre o sábado, sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias. Agora, há um detalhe. Se por um lado os fariseus tornavam o dia do Senhor algo pesado, por outro lado, muitos cristãos hoje negligenciam o dia do Senhor. Então, ao afirmarmos que Jesus é Senhor do sábado, demonstrou o seu senhorio, lembrou o precedente antigo e instruiu sobre a finalidade, nós resgatamos o entendimento da nossa relação com Cristo, da nossa vida em Cristo,
e da nossa postura no dia do Senhor. Ele é o Senhor deste dia. E tudo que fizermos neste dia deve contribuir de uma forma ainda mais extraordinária para a maior glória do seu nome. Os nossos símbolos de fé chegam a dizer que algumas atividades que até são listas em outros dias não devem ser praticadas no dia do Senhor, porque o dia do Senhor deve ser reservado para o descanso, para o louvor e para a adoração. Então, queridos, que neste dia do Senhor, neste domingo, reafirmemos que Jesus é o nosso Senhor, Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor das nossas vidas. Que nem negligenciemos o dia do Senhor, nem o tornemos um fardo pesado, mas possamos vivê-lo debaixo da graça de Cristo, demonstrando a sua misericórdia, exercitando o seu amor e vivendo em fidelidade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, misericórdia e graça, toda a honra, glória e louvor pertence unicamente a Ti. Nós agradecemos porque as Escrituras afirmam e nos ensinam o senhorio de Jesus Cristo. Que Ele seja Senhor em nossas vidas, que o reconheçamos como tal e nos submetamos aos seus ensinos e à sua palavra registrada nos Evangelhos. Ó Deus bendito, abençoa a Tua igreja, abençoa estas famílias, a estas pessoas que em diferentes lugares e algumas até em diferentes horários acessarão e acompanharão a esta transmissão, que sobre elas repouse a Tua bênção, sobre elas repouse a Tua paz, que sobre elas sejam derramadas as Tuas misericórdias e a Tua graça. Ó Deus bendito, tem misericórdia do Brasil, da nossa nação, das autoridades constituídas, do nosso povo sofrido. Dá-nos uma semana de paz, dá-nos uma semana de bênçãos, abrevia os dias desta terrível epidemia, desta terrível pandemia, abrevia, Senhor, os efeitos desta grave crise econômica. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, fortalece-nos, ó Deus, em Cristo e na força do Teu poder. E agora, ó Deus, que o Teu amor incomparável, que a graça salvadora de Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e sobre nós permaneçam, desde agora e para sempre. Amém. Nós agradecemos a cada família que acompanhou a esta transmissão e nós os convidamos a acompanhar a programação da Igreja Remota. Todos os dias da semana, a Igreja Presbiteriana Memorial chega até você com uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de Deus. Diariamente, de segunda a sábado, nós temos meditações diárias. Nesta semana com pastores especialmente convidados para trazerem uma palavra à igreja, para motivar a igreja e serem gratos a Deus conosco pelos 28 anos de existência da nossa amada igreja. Às 20 horas, de segunda a quinta, nós temos os pequenos grupos estudando livros da Bíblia Sagrada. Reúna sua família, participe de pelo menos um dos pequenos grupos. Quinta-feira à tarde, às 15 horas, nós temos uma reunião de oração dirigida pela SAF. Nossa irmã Eunice Gouveia comanda este trabalho. E ao sábado, às 20 horas, nós temos reunião com os casais, com os casados. Uma excelente oportunidade para nos confraternizarmos e aprendermos juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia e a todos nós dê a paz e dê uma semana abençoada. Deus te abençoe e até amanhã com a graça de Cristo.
sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão, que Deus envolva seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Seu amor e a paz, enxague o coração e a